Olá, vamos começar mais uma live. Hoje falaremos sobre a intervenção com autistas adolescentes. A minha internet não tá muito boa. Vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu colocar o nome da live. Autismo em adolescentes. Eu vou colocar autismo em adolescentes para abreviar aqui. Hoje, um horário um pouco mais cedo. Um cenário diferente. Tô aqui na clínica ainda. Deixa eu ver a Lara aqui. Olha quem tá aqui, José Miguel! Quanto tempo! Tava lembrando de você esses dias. Ah, dona Lara. Tá aí. Oi, Keren. Veio prestigiar. Oiê! Oiê. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Ah, então Tempo. tá. Quanto tempo? A internet eu acho que não tá muito boa. Eu não consegui conectar. Demorou um pouquinho. Tava dando sem... Oi, Jéssica. Tava dando que tava sem conexão com a internet. Eu falei, pronto. Aqui embaixo tá funcionando. O problema é aí em cima. Ai, ai. Então, tá bom. O pessoal tá entrando. Ah. Augusto vai prestigiar a gente. Augusto, dando apoio moral. Minha tia. Acha que só o Felipe que aparece nas suas lives? O Igor também tá aí. Igor. Ah, travou um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Você deu uma... Mas aí tá indo, tá funcionando ainda. Tá. Então tá bom. Então vamos começar. Se eu travar, a gente volta. Coisas que acontecem. Se travar alguém, avisa aí. Então se apresente, dona Lara Letícia. Eu sou a Lara Letícia. Eu sou a Lara. Eu sou psicóloga, atendo aqui na clínica da Carol, na Vita. Sou discípula dela, né? Fui estagiária desde o meio da faculdade, desde o meio do terceiro, na metade do terceiro ano. E fui indo, e acabei ficando pra cá e atendo o público infantil, né? A maior parte é o público infantil, mas atendo demandas adultas. E o tema da nossa live, né? E atendo adolescentes autistas, né? Dentro do espectro do autismo. E é isso. Tá bom. Eu vou me apresentar para quem veio do seu Instagram, não me conhece. Eu sou a Caroline Nogueira, psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga. Eu falei isso o mês inteiro. Já virou discurso. Olha, Adri! Oi, Dri! Veio prestigiar também, né? A Thaís também tá aí. Olha quanta gente conhecida. Eu falo, gente, quando eu faço live, às vezes, né? Eu conto as pessoas, tem um monte de gente que não aparece. Aí pega uma cerejinha do bolo e um monte de gente conhecida. Vou começar a ficar com ciúmes. Dá licença. Bom, continuando então. Eu faço intervenção precoce dentro do autismo. E, na verdade, né, a Lara aí como minha discípula, ela acabou ficando, né, com a demanda. A Mari conseguiu assistir uma live pela primeira vez. Acabou ficando com a demanda de pacientes que buscavam por atendimento, né, os adolescentes que buscavam atendimento comigo ou que já estavam comigo. E aí, como eu, né, fui aí para o lado mais da intervenção precoce, esses pacientes foram
A Laura. Vai trabalhar, É, Laura. os pacientes acabaram ficando aí com a Lara, né? Então, por isso que a Lara, né, a gente acabou realizando muitas supervisões, né, até eu passar aí esses atendimentos para ela. Então, por isso que eu escolhi a Lara para a gente falar sobre a intervenção com o autista, né, adolescente. Vai ser mais um bate-papo, né? As duas têm muita coisa para falar. E se vocês Sim, tiverem também perguntas, pessoal, mandem aí pra gente. isso mesmo. Então, tá bom. Eu quero que você comece falando aí o que você tem para falar, seu roteirinho, o que você trouxe aí de novidades pra gente, de curiosidades, e aí eu vou Sim. fazendo as É, perguntas. eu acho que uma das coisas, né, que às vezes acaba passando desapercebido, que eu vejo que quando a gente vê em Instagrams, né, de pessoas que falam bastante sobre o TEA, fala bastante da intervenção precoce, da necessidade de ter um diagnóstico, né, precoce para poder fazer as intervenções, mas fica a questão, né? E aí, quando cresce, né? Como fica? Como que é, né? Acho que pula a parte da adolescência, né? Intervenção precoce e o autismo em adultos. E aí, a adolescência fica no meio desse processo e acaba tendo pouco conteúdo, né? Se a gente for pesquisar, né? A gente acaba Sim, encontrando pouca, não pouca demanda, né? Mas pouco estudos, enfim, sim. sobre isso. E eu Específico para adolescente, né? Com certeza. Acho que a gente acaba, às vezes, já é raro. Ih, travou. Já é raro encontrar para adulto, né? E aí, eu acho assim, como que eu vejo, né? Para infância, autismo infantil, uau, um monte de intervenção, de métodos, de artigos, né? Especializações aí. Aí agora está se ampliando para o olhar da intervenção precoce, né? Da importância. Aí parece que já está pulando para o adulto. Realmente, o sim, adolescente ele tá ficando, né? E é algo assim que as crianças que a gente atendeu alguns anos atrás estão crescendo, eles precisam de um atendimento. Então, foi uma coisa até que a gente conversou antes, né? E aí, que a gente trouxe alguns materiais para mostrar para vocês, né? Alguns recursos, alguns livros, mas direcionado especificamente, sim. né? Autismo para adolescentes. Ficou as duas olhando para os livros aí. E Sim, aí? Né? sim. É um tema bastante necessário, mas pouco abordado, né? Infelizmente. E eu acho que o pontapé inicial a adolescência é uma fase diferente, né? Tô me policiando para não falar que é uma fase difícil. É uma fase diferente, né? O corpo tá mudando, as experiências estão mudando, Uhum. os adolescentes eles estão saindo do grupo familiar, né? E tentando se encaixar em algum grupo, né? Experimentando várias coisas, tentando se encaixar em grupos fora dali daquele ambiente tão conhecido. E tem questões cerebrais tão importantíssimas, né? Tão que acaba passando aí mais como chatice, como rebeldia, né? Mas não, né? Tem explicações neurológicas assim para as podas, para tudo que acontece nesse período. Então, se a gente for pegar uma adolescência típica, que já é bastante complicada, né? Já tem todos os suas particularidades. Agora imagina, né, a gente pensar nesse período com alguém, né, que está dentro do transtorno, né? Acaba sendo muito. Peraí, que falhou aqui dentro do espectro. A Natália comentou uma fase delicada, para não dizer difícil, então. Sim, muito, muito delicada, né? Eu falo que quando eu vou fazer atendimento de adolescente, tanto adolescente típico quanto atípico, eu fico assim, ó, eu não sei te atender. Tipo, me ensina, né? Eu vou trazer propostas, mas assim, eu me deixo totalmente aberta para eles, porque às vezes a gente tenta se basear na idade, né? E aí Não dá. não rola, não Não, não, rola. eu me lembro que uma das primeiras supervisões aí que a gente teve, né? Eu falei, olha, tem aquele adolescente que é mais infantilizado,
e Sim. que vai aceitar os jogos que a gente tem, que vai aceitar alguns recursos, né, de mesa e mais estruturados, mas tem aquele adolescente que ele já é um mini adulto e que vai rolar como uma terapia de adulto. Então você vai ter que Sim. sentir esse adolescente ele chegar para você saber o que você vai fazer. E realmente, como você disse, falar para ele, né? Explicar. E aí, qual é seu perfil? Né? De que forma que você quer Sim. ser tratado? Exatamente assim, né? Que a gente acaba fazendo, deixando em aberto e o adolescente vai direcionando, né? A Sim. forma de atuar dentro Exatamente, do que ele exatamente. trouxer. E assim, com o tempo, Uhum. claro que a gente vai pegando, né? E já consegue trazer recursos mais certeiros, né? Mas Sim. de início acaba ficando meio, e aí, me ensina a te atender, né? Me ensina como eu Uhum. faço. Uhum. Enfim, e aí, né, eu acho que no caso dos autistas acaba sendo da mesma forma. Porque é assim, eu até estava comentando com você de que marcos um pouco mais gerais, né, na intervenção precoce, né, para serem alcançados, na adolescência não vai ser diferente, né? E eu acho que vai ser ainda mais específico, porque a gente não sabe quando foi feito esse diagnóstico, como foi feita essa intervenção quando era mais novo, quais são as reais dificuldades. Ah, beleza. Então, o autista tem uma dificuldade na habilidade social. Tá, e aí? Mas no quê? Né? No que especificamente? Você pensando, né, mas no sentido de, de um comprometimento maior ou menor, em lugares específicos, enfim, tem um leque muito grande, né, de, se a gente for pensar nesse sentido. Então, é clichê falar que cada um é único, mas é muito real, principalmente no TEA, né? Sim, sim. Então, acho que o caminho é exatamente esse. Pensar, primeiro, na fase da adolescência. E segundo, é pensar o grau de comprometimento do autismo nesse adolescente, né? E aí, como que a gente vai... Não tem como a gente saber na infância, enquanto infância, né? A Luísa tá dando oi. Ah, é a Oi, Malu, Luísa. minha paciente. Ah, que legal que ela tá aqui ouvindo a gente. Inclusive, comprem biju, gente, dela. É muito bonitinha. Pensar aí como que vai ser esse desenvolvimento infantil, né? Quais vão ser aí as defasagens que vêm da infância, né? Acoplado com a questão da adolescência, né? Além das defasagens do TEA, do que ficou ainda para ser estimulado, né? De realizar a intervenção, mas junto com esse momento de adolescência, de descobrir a identidade, né? Uma coisa que eu sempre falei para os pais, de adolescentes no geral, é que a criança ela acaba seguindo muito assim as escolhas dos pais, né? Então o pai ainda tem um comando mais direcionado, então os horários, rotina, né? E aí, na fase adulta, o que a gente espera? Uma independência. Mas em algum momento tem que ter esse rompimento. E isso acontece na adolescência. No momento dele Sim, começar a fazer as próprias escolhas, né? Dele começar a escolher o próprio grupo, que nem você comentou, de sim, de qual grupo, qual é a minha identidade. Mas se tem dificuldades, que nem você comentou, em habilidades sociais, que a gente sabe que é uma dificuldade de interação, de comunicação, de habilidades sociais que tá dentro do espectro, né? Como que faz? Qual é o nível dessa defasagem? Qual é o nível dessa dificuldade? Então, depende realmente, né? Cada um é único, real. sim, E aí tem que sim, sentir o que precisa ser trabalhado, né? sim. Quanto menor o comprometimento do autista, melhor vai ser para a gente trabalhar. Teremos demandas, né, um pouco mais leves para trabalhar. Mas, de qualquer forma, a gente tem que pensar que existem demandas também emocionais, comportamentais, de Sim, identidade, né? Por isso que fica muito aí sim. no meio a meio de realmente o que é. Peraí que a Lara travou para mim. Mas eu tô te ouvindo. Você trava, Ah, mas tá. eu tô te ouvindo de boa. Então tá. Do que é, né, realmente aí dentro do TEA e o que é da adolescência. Sim, exatamente. Porque a gente acha que é só aquela coisa, né, mais isso, né? Focar no TEA, focar
nesses treinos, né, de potencializar no que ele conta, né, e aí é mais. E assim, na adolescência, as chances de comorbidade com depressão e transtorno de ansiedade é muito maior. Pode pensar aí sobre eles, na adolescência, talvez eles conseguem compreender melhor essas dificuldades, né? Ver que não dão conta de algumas coisas que podem gerar ansiedade. Tem a questão da rotina, que na adolescência acaba sendo outra, né? Exatamente por isso né, dos pais quererem que eles deem conta de algumas outras coisas, né? E aí é pego de surpresa, né? E aí acaba gerando essa ansiedade, a questão da depressão, de se sentir mais desajustado, né? Com o meio, enfim, né? No emocional, esse acolhimento emocional deles. Sim. A Natália deixou uma pergunta aqui. Não sei se encaixa na live atual, mas na experiência de vocês. Dentro do espectro, né? Que desenvolve toque. Gostaria de saber os desafios por conta da concretude. Eu acredito que assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o autista, ele tem as estereotipias dele. Então entra aí o comportamento restrito, de controle, a necessidade de enfileirar coisas, de organizar coisas, né? Então tem que ver se isso não é uma desregulação sensorial, porque as estereotipias, essas questões aí de pensamento rígido, eles trazem um certo conforto, né? Então, eles regulam sensorialmente. E aí tem que ver se realmente é um toque ou se é uma estereotipia. Eu acho que a linha fica bem mais tênue, né, nesse caso. Que aí Sim, a gente sim. não sabe até onde é regulação e até onde, né? Uhum. E faz todo sentido porque ser, às vezes, mais uma desregulação por conta dos desafios da adolescência, né? Ele é muito mais exposto à questão aí do grupo, né, social, as demandas da sociedade, do ambiente são muito maiores. Então, mexe, né? Eu vejo dessa forma. Eles têm que se movimentar, eles se mexem, então E talvez a tendência a aumentar, né? Essas estereotipias faz sentido. E talvez já tenha um pouco né, consiga ter um controle de estereotipias maiores, né? E aí ficam em coisas menores que talvez haja mais essa confusão ainda, né? Consiga ter uma percepção maior do aqui eu posso, aqui eu dou conta, aqui não, do que uma criança menor, né? Uhum, sim. Bom, então vamos para as perguntas da caixinha. Vamos. Peraí que tô controlar o horário. Que as duas têm compromisso depois, né? Então a gente não pode passar aqui. Bom, uma das perguntas eram quais são as demandas que mais aparecem para trabalhar com o autista na adolescência. Assim, falando, né, da minha experiência, a questão de rotina, questão das habilidades sociais, assim, como um todo, né? Desde dar conta de ir numa farmácia, dar conta de, né, fazer essas coisas que talvez para a gente seja uma coisa mais corriqueira, né? Mais prática. A questão da, da autonomia, pensando na dificuldade dos pais encararem que eles dão conta, né? Eu acho que isso é mais voltado nesse sentido, né? De, tipo, os pais quererem, né? Eles talvez darem conta, mas os pais acharem que ainda não, né? E aí eu acho que esse conflito de até onde eu posso, até onde, né, eu sou permitido ir, mas eu acho que as demandas maiores são essas, assim, essas dificuldades do intercâmbio social, sabe? De entender até onde eu posso falar. Essas. Como que fala? Sutilezas, né? De perceber que, putz, agora eu preciso dar uma freada pro outro falar. Então, assim, coisas simples pra gente, né? Que eu acho que é o mais corriqueiro, né? Na clínica com eles, né? Com os adolescentes. Sim, sim. Eu acho que uma coisa que não diminui, né, é a orientação de pais,
né? Porque na intervenção precoce infantil é o tempo todo, colocando os pais, né, para dentro da sala, dando orientação, compartilhando plano terapêutico. Talvez a gente acabe sendo um pouco mais sigiloso, né? Porque de adolescente, não conta, né? De algumas demandas aí são mais íntimas do próprio adolescente, mas essa questão da orientação, ela é muito importante, né? Porque realmente, assim, acho que no sentido de acolher esses pais, continuar acolhendo, porque aquela criança, ela cresceu e ela precisa se desenvolver, ela precisa de mais autonomia, né? Mas os pais precisam permitir também que isso aconteça. Sim, exatamente. E quando é que nem a gente falou sobre a questão sexual, né, que é um ponto super importante, aquilo que você explicaria de uma forma talvez mais breve, de uma forma, né, mais solta, né? Talvez com os autistas devam ser uma coisa mais concreta, com exemplos, com imagens, com coisas assim que façam mais parte da realidade. E isso assim levando para tudo, não só para a questão sexual, né? Mas para a questão do que fazer, de como se lava uma louça, de como se comportar em tal lugar, do que fazer ali, do que fazer lá, né? Essas coisas de aprendizado de vida que para eles precisa disso, né? Dessa coisa mais concreta. Sim, de comportamento adaptativo, né? Sim. Eu já tive vários, assim, questões referente à sexualidade. Uhum. Muitas questões, assim. Tanto que eu comprei livros, né? Vou começar a mostrar aqui. Tem 2 livros que eles são relacionados à adolescência, né? A gente separou aqui, a Lara, a gente separou antes, que é um para garotas, né? Então, sexo na adolescência, descobrindo as garotas, e a questão dos meninos. Então, o recurso visual ajuda muito, né? Uma coisa que não dá para o terapeuta é ficar envergonhado. Não tem, a gente precisa falar com muita clareza, né? É algo natural, né? Faz parte da nossa saúde. Então precisa ser falado com muita clareza, não só com o adolescente, mas com os pais também, né? Então, no sentido de preparar esses pais para conversar, porque assim, é uma coisa muito íntima, muito particular da família. Então, o ideal é que os pais conversem, que os pais orientem, mas tem pais que não dão conta mesmo disso, né? Tem várias questões aí pessoais, questões de religião, mas a gente precisa orientar, porque às vezes aparece lá na escola, né? Eu já tive pacientes aí que eu tive que ir até a escola para passar orientação, porque começou a ter ereção, e aí trazer em consultório, orientar a família, né? Que isso é algo natural, né? Que isso acontece, mas o que fazer? Qual vai ser a estratégia que a gente vai fazer, né? Qual a melhor forma? Ensinar, mostrar, né, com vídeos, com os livros, né, entender o corpo deles, o significado das coisas, né, do que vai acontecer, do que não vai, do que vai sentir. E aí eu me lembro que tiveram mais de um paciente, né, que eu tive que fazer essas orientações, mas assim, a conclusão, né, era realmente assim, mostrar uma rotina, né, estabelecer a necessidade deles, o que eles precisam, a masturbação, né, é isso que eu tô querendo falar, da masturbação. Então, o que eles precisavam, qual era o momento ideal, o momento do dia, porque claro que tinha, depende do nível muito de compreensão, né, deles, mas teve um que ele era mais severo, que a gente teve que determinar um horário. E aí, é referente à limpeza. Então, assim, tem que ser dentro do banho, né? Porque daí ele mesmo já se limpa. Então, isso tem que ser mostrado, tem que ser ensinado. Então, tem que ser tratado com muita naturalidade. E porque os pais nem sempre conseguem, né? Então, Sim. o terapeuta tem que dar esse suporte. É muito importante. E referente a relacionar, né, com outras pessoas aí, no sentido de um relacionamento afetivo. A gente teve, né? Lembra que a gente fez no dia da Vita Kids? Sim. Lembra? Então, a gente teve, né? A gente tava com. Pra quem não sabe, o dia da Vita Kids aí, durante a pandemia, a gente não teve, mas é o último dia de atendimento, onde todas as crianças, né, e adolescentes aí, que tem um pouco mais de autonomia, eles vêm, passam um dia na clínica e a gente faz várias atividades, né, de várias áreas, aspectos aí cognitivos.
E aí, onde eles se conhecem, né? E realmente para fazer amizade, ali surgem muitas amizades, os pais se conhecem, às vezes, né, levam para fora da clínica essa amizade. E aí a gente teve um adolescente, um pré-adolescente, né? Que tava aí no auge das paqueras, e ele gostou de uma menina, né? E aí ficaram andando de mão dada e tal. Só que a menina, ela só era maior de tamanho, né? Mas ela era muito criança, ela era muito infantil e tal, e até de idade. Então, assim, a gente teve que chamar, né, em particular, e falar, né, com o menino que era mais velho, que entendia um pouco melhor, né, assim, olha, você sabe quantos anos ela tem? Ela é uma criança, se os pais dela verem, né? Não é errado você gostar, não é errado você paquerar, você pode conversar, você pode pegar na mão, mas desde que seja, né, uma pessoa adequada, que tem uma idade próxima, porque ali realmente, né, imagina a gente ficar pensando se os pais, né, da menina não iam se sentir bem, porque a menina era vista realmente como um bebê, né? A gente, né, conhece os pais e sabia que era o bebelô, então ia ficar uma situação muito chata. A gente teve que orientar com uma naturalidade de que, ok, mas aqui não é o lugar, aqui não é a hora pra gente se conhecer, quem sabe futuramente. Né? E aí, quando a gente comenta a idade, ela falou pra você a sua idade, né? Aí ele, ela é bem criança mesmo. Então, ok. Então, assim, tem que ser muito direto, E ele super né? entendeu, né? Ele super Total. respeitou depois. Ele só não tinha tido aquilo que eu falei, né? Aquela destreza de entender que talvez, né, ela fosse de outra idade, enfim. Sim, sim. Gostou? Ah, eu vou, né? Quero andar de mão dada com ela. Sim. Então, mas foi muito legal, assim, o retorno. Eu achei que foi muito legal a conversa natural, direta, né? E de sempre assim, ok, né? Você pode fazer isso, você tá na idade, mas ela ainda não, Sim. né? E aqui não é lugar, tem lugar, pode ser depois, pode ser em outro momento, né? Então, achei que foi bem legal. Todos, na verdade, todas as devolutivas aí que a gente teve, né? Também com outros pacientes não necessariamente da Vita Kids, foi mais no consultório. Todos os pais trouxeram aí um retorno muito legal quanto a isso, né? Quanto a estabelecer rotinas da masturbação, de comentar. A Jéssica até comentou aqui do Atypical, da série do Netflix, que traz muito isso, Sim. né? E eu acho que assim, vale frisar muito, né? Porque dependendo do grau de comprometimento, é o grau de supervisão. Então, talvez seja a gente tá pensando num autista leve, né? A orientação é diferente se a gente for pensar de um autista moderado, né? Porque os comportamentos vão ser diferentes, né? Então, assim, isso também é um fator muito importante, porque às vezes a gente pode, sei lá, encarar um autista leve, né? Como generalizar autista, né? E aí falar de uma forma que ele fala, tá, mas eu já entendi, né? E querer frisar, achando que ele, né, pensar muito, né? Lembrar muito desse grau de comprometimento que o paciente traz. Mas na dúvida, é sempre bom falar tudo, né? De forma Sim, clara e ser direta, claro. para não ter aí nenhuma dúvida referente a isso, né? Não ficar Sim. mal interpretado também. E eu acho que o que você falou, né, dos pais é muito importante, assim, eu sempre falo, deixa pra sofrer depois, né? Ali na hora acolhe, escuta, e vai digerir, né? Vai digerir o que aconteceu. Se você não conseguir, né, não dá conta de orientar ali no momento porque você foi pego de surpresa ou alguma coisa assim, fala que depois conversa, né? Porque assim, é muito de expressão. Então, se você faz uma expressão de que, meu Deus, que absurdo, de tô assustado, né? A chance desse adolescente se retrair, se sentir com medo, né, de contar a coisa, porque ele vai achar que tá fazendo alguma coisa errada, né? Então, assim, é muito importante esse acolhimento, dar aquela respirada funda, né? Se organizar e depois, né, voltar a tocar nesse assunto quando tiver mais ferramentas para isso. E tá tudo bem, né? Ninguém nasce sabendo e às vezes a gente é pego de surpresa e você fala, e agora? O que que eu faço? Sim, sim. Teve um comentário aqui, peraí, deixa eu voltar. Da Elisângela. Ai, como é difícil. Realmente, né? É difícil, né? Faz parte aí. Mas as terapeutas estão aí para ajudar. Tô aqui, Elisângela, tô aqui pra te Faz acolher. parte, faz parte, né? A gente tem que lidar com naturalidade e eles precisam desse apoio,
Quanto mais a gente Sim. recriminar, né, repreender e tal, mais difícil para eles se expressarem. Ele já tem dificuldade, né? A gente pode generalizar, mas ele já tem dificuldade em se abrir, em estabelecer vínculo, né? Com o tempo isso acontece, claro, mas vai muito também da nossa abertura, né? Do quanto a gente também dá esse espaço para eles, né? E a adolescência, independente se está dentro do espectro ou não, os pais eles precisam serem amigos, né? Quanto mais amigos, mais eles acolherem, eles orientarem, né? É mais próximo realmente porque esse filho vai ficar. E ele precisa disso. É o momento que ele mais precisa de orientação, que ele tá se descobrindo, né? Sim. E é nesse acolhimento que eles vão se sentir mais confortáveis para trazer para casa as demandas, né? De trazer para casa as preocupações, trazer para casa o que eles não sabem, precisam aprender, né? Então é muito melhor em casa do que fora de uma maneira mais distorcida, né? Sim, sim, sim. Dentro das crenças, né? Da família, dentro ali das orientações que os pais acreditam que seja pertinente. Sim. Queria que você falasse um pouquinho dos recursos que a gente separou aí para você mostrar. Tem 542 mil recursos no armário de Nárnia da Carol, né? Mas que são os que eu acabo usando aqui. Sim. Não vou usar uma ordem específica, tá? Vou falar mais ou menos o porquê eu penso. Tem esse baralhinho de que emoção? Que emoção é essa? Né? Então, assim, faz toda a eu faço toda a psicoeducação das emoções, né? E pensando sempre na questão do concreto, né? Então, esse baralho me ajuda a trazer situações que eles encontram e que eles conseguem fazer uma relação com essas emoções, né? Então, tem, sei lá, chegar atrasado no trabalho, que gera ansiedade, enfim, infinitas possibilidades. Eu acho que é legal o recurso visual, né? Sim, Facilita sim. muito. E a questão de repertório mesmo, né? De nomeação, em tais situações, pode ser que eu sinta, né, essas emoções, esses sentimentos, enfim. O tirando de letra, que é um baralho com expressões, né? Então aqui, enfiei o pé na jaca e depois a gente tem uma explicação do que é. Eu tenho um paciente que a gente já deu conta de fazer a 50. E aí agora eu tô meio que flexibilizando a coisa, né? Então eu dava a expressão e ele me falava o que significava. Agora eu dou o significado e ele tenta trazer a expressão. E teve um dia que eu fui buscar ali na recepção, que na semana anterior ele tinha faltado. Aí a gente vindo pra sala, ele falou assim: semana passada eu te dei o bolo, né? Aí, assim, foi incrível, porque foi uma piada interna, sabe? Mas que ele tem conseguido, ele tem entendido a importância e tem conseguido usar em outros momentos, né? E eu falo para os pais, usem e abusem, porque ele dá muito conta de ter essa compreensão, né? De usar fora. Esses dois, né, de estímulos, que é conhecendo o amigo, e esse formalidades. Então eu encaro eles muito como puxa-papo, assim, de vou soltando, vou falando minhas experiências, eles vão falando deles, assim, e vai longe. Porque além de ser muito, tem tipo 80 cartas cada um, é muita coisa, muita demanda. Sim. O Conhecendo Amigo, eu aprendi com a Carol, que a gente usa para fazer a capinha personalizada de caderno, né? De caderno terapêutico que a gente usa. Tem usado para fazer painel, então assim, eles vão a gente vai perguntando, eles vão respondendo, a gente vai procurando no Google e eles montam um painel deles na cartolina, né? Então eles vão se vendo, né? Vendo seus gostos ali no papel. Sim. E é muito legal. Eles sabe que eu acho legal desse, né? Para quem não sabe o que é o caderno terapêutico que eu inventei aqui,
É um caderno de desenho aí, de folhas em brancos, né? Que eu acabo colocando todas as atividades ali, para não ficar uma folha solta, ficar uma folha perdida. Então a gente faz, né? Tem algumas crianças que eu falo que é o nosso diário, né? O caderno de segredos e tal. E aí acaba ficando tudo ali. Então a gente faz uma capinha, né? Porque já que os cadernos nem sempre a gente achava com uma capinha legal, né? Sim. A gente deixava com a cara deixa, né? Com a cara do paciente. Então coloca aí as coisas que ele mais gosta, né? E aí é esse momento que a gente usa esse recurso aí com as perguntas. Mas uma coisa que aconteceu comigo foi um paciente que não saía nenhum tipo de resposta. A gente tirava as cartinhas, não sei o que eu gosto, não sei. E aí eu vi que eu precisava voltar um pouco, vamos trabalhar, né? Quem sou eu? Noção corporal. E aí, a partir daí, a gente foi crescendo. Eu me lembro que acho que depois de umas 3 sessões, eu apliquei de novo e saiu assim, tinha várias opções. Claro que orientei em casa para os pais também perguntarem, também verificarem, porque né, era um paciente que não tinha uma própria percepção do que ele gostava, do que ele queria. Sim. Simplesmente seguia o fluxo, né? Não se percebia. E aí, eu fiquei muito, muito feliz também, né? Sabe, depois ali de 3 ou 4 sessões, você poder reaplicar a atividade e, uau, deu certo. Sim, super funcionar. A Noemi falou que nunca pensou no Nem caderno. São Funciona ideias muito. criativas, muito, são ideias criativas de organização da tia Carol. Sim. E assim, até eles se acostumam, né? De. Tipo, mas a gente não vai colar esse? Né? Porque Uhum. geralmente eles que recortam, eles que colam, eles que fazem todo o processo. Mas a gente não vai colar esse? Esse depois a gente cola. A E Gi tá agora eu dando queria oi. pedir. Oi, Oi, Gi. Fugiu a Gi! Espero que esteja bem, esteja melhor. Fugiu da clínica hoje. Esse eu queria pedir um patrocínio da Cognos, inclusive. Porque eu vou trazer Cadê a umas. Mária? Boa Madi. Na Por verdade, favor. eu, né, tenho que São. pedir um patrocínio de tantos jogos que eu já comprei. Sim, sim. E ele fica lá na gavetinha escondido que às vezes passam despercebidos, né? A gente nem usa, nem olha pra eles. Sim, Enfim, sim. eu vou trazer. Tenho a forma certinha de jogar, mas a forma mais ou menos com que eu penso. Esse primeiro, eu não sei se vai dar pra ler. Acho que fica Estabelecendo espelhado, né? prioridades? É isso? Isso, estabelecendo prioridades. Ah, Então, assim, a gente tem umas cartinhas, sei lá, para fazer um bolo. E aí uns dados com os números e a gente precisa ordenar. O que que a gente faz primeiro? A gente corta o bolo ou a gente quebra os ingredientes, né? Coloca os ingredientes numa bacia, né? Então é super legal porque uhum. começa do mais fácil até atividades um Sim. pouco mais elaboradas. E essa Então, se a gente noção for pensar, né, temporal, no de funcionalidade, né? Legal para eles se organizarem. Sim, de previsibilidade também, né? De conseguir me compreender o que vai rolar depois, né? Esse daqui do que é, assim, pensando em pacientes que já estão no processo há um tempo, né? Não dá pra chegar já com os 2 pés nas costas. Esse do justo e injusto. Então, são situações Uhum. corriqueiras do dia a dia. E aí pergunta, o que você acha disso? O que você faria diferente? Você acha que é justo ele agir dessa forma? Você acha que fulano foi injusto de agir assim? E, né, e dando corda, principalmente quando são respostas sucintas, né? Vou cutucando até que eles consigam se organizar e não fiquem muito presos, né? Sim, não, talvez, não sei. Pode ser? Sim, sim. Para ampliar o repertório, né? Aí das respostas Sim, verbais. sim. Uhum, uhum. E acho que entra muito nas habilidades sociais Um, isso, né? Teoria da mente. Vai estimulando, sim, né? A sim. percepção do outro. E é isso, né? Eu acho que o mais interessante desse material da Cognos é isso, que parte de coisas do dia a dia, né? Do que tá rolando ali. Então não são, talvez, situações assim impossíveis de acontecer, Uhum, né? São questões uhum. bem corriqueiras
que eles podem se deparar a qualquer momento, né? É diferente, acho que de outros jogos, assim, mais comercializados, mas porque são jogos, às vezes, de alternativas meio, né, fora, que não acontece com todo mundo, depende do nível social e tal. E as atividades da Cognos, eu acho elas muito funcionais para o dia a dia, né? Realmente Sim, são sim. situações, porque ela também é terapeuta, ela também, né, vivencia, ela faz reab, né, com autismo e tal. Então ela entende, né? E não são específicos para autismo, né, na verdade, essas atividades, né? Mas são coisas Sim, muito, muito reais, assim, muito que um terapeuta precisa trabalhar. sim. Esse aqui é o lista de compras. Então, assim, dá uma listinha. Tem 1.001 Produtos? produtos assim de mercado. Então, a proposta é procurar e colocar no carrinho de compras a lista que eles mandam. Mas eu já usei, por exemplo, para setorizar, para entender como funciona o mercado, o que, que fica em cada parte do mercado, Uhum. na questão de, né, da atenção mais seletiva ali, de ir procurando entre todos, depois entre específicos. Enfim, dá para usar e abusar, usar de várias formas. Esse de aventuras, esse aqui é legal, mas acaba rápido, então não tem muita graça. Mas ele tem uma situação, né? E então ele tem três alternativas. Dentro das três alternativas, qual é a melhor saída, né? Qual é a melhor forma de se expressar? Pra gente Uhum. acaba sendo meio óbvio, né? Mas às vezes tem umas pegadinhas ali que dá aquela enroscada. Teve um que eu tava atendendo que ele falou assim: tá, você quer que eu responda o que vai acontecer ou o que eu faria? Porque eu faria isso, mas assim, pro jogo, o certo seria responder aquilo. Eu falei, putz, verdade. Uhum. Que era, acho que do troco. Ele falou, o do jogo eu preciso responder que eu voltaria lá e pediria o meu troco pra loja. Mas eu realmente veria, se fosse pouca coisa de troco, eu nem ia atrás, eu ia deixar passar. Eu falei, então tá bom. E não tá Uhum. errado, né? Uma saída. E é legal, assim, para você ampliar isso, né, durante ali a atividade. Então, mas por quê, né? Por que você não voltaria? Qual é a emoção que tem por trás disso? É realmente achar que não tem a necessidade do troco porque é um valor baixo ou é uma vergonha, é dificuldade em Sim, se colocar, em retornar e questionar, né? Ampliar muito, muito, dá pra expandir de uma forma muito, muito legal. bastante. O Monstro dos Sentimentos também é super legal. A gente tem que derrotar os monstros, assim, então tem uma situação de fulano e a gente precisa ajudar o que que fulano faria naquela situação. E aí as duas, né, eu e ele, a gente entra a gente derrota o monstro ou se com aquela Ixi, travou resposta pra mim. não dá muito certo. Travou e eu não te ouvi. Então a gente tem a situação e aí a gente entra num acordo, minha ou dele, dá pra derrotar o monstro. E aí, se a gente acha que foi uma resposta fraca, a gente não derrota. Se foi uma resposta boa, né, que funcionaria na situação, aí a gente derrota o monstro e vai andando as casinhas. É bem legal. Esse eu acabo Ele usando é até. tipo de enfrentamento? Isso, isso. E de posicionamento, né? De como, sei lá, fulana ganhou um cachorrinho, mas tem nojo de pegar o cocô dele, né? O que que você falaria pra ela, enfim. E, nossa, sai cada resposta que você fica tipo, meu Deus, sabe? De ideias, assim, pra ajudar. Às vezes se torna um álibi, às vezes com contra, acham um absurdo ela não fazer isso, sabe? Não pegar o cocô e não Uhum, ajudar. É bem legal, sim. com criança típica funciona bastante também. Uhum. A Stephanie tá falando que tem que voltar Hum. a assistir desde o início a live. Eu também acho. Porque eu acho que a gente tá dando dicas super legais, né? Eu tô Bem, achando que o conteúdo tá bem muito bom. Volta mastigado. mesmo. E a Carol comentou de usar o livro Monstro das Cores, que também é ótimo. Eu já usei ele com crianças menores, né? Então, assim, ele realmente é um livro muito bom, ele é legal.
talvez para dar uma introduçãozinha, mas tem que ver o nível, né, de maturidade aí desse adolescente, porque às vezes eles não se interessam muito, acham um pouco bobinho, mas é um livro super legal mesmo. Sim, sim, com os meus pequenos eu também acabo É, vendo. até essa própria atividade, né? Monstros. É Monstros das Emoções? Sim, Né? Não das dá pra cores. usar com É, das cores, tá? É, das cores. É, não dá pra usar, né? Com qualquer adolescente. sim. Aí tem esse aqui que é de planejar uma viagem, que eu achei dificílimo. Muito, 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 muito difícil. É pra fugir um Mas, pouco, né, do que ele pede. sim, assim, esse aqui vai sessões, assim, vai umas 4, 5 sessões, mas é super legal para a questão do planejamento, né? De ver que a TV. Eu lembro que ele enroscou numa parte e a gente falou, ah, vamos pular. Eu sabendo que não dava para pular aquela parte, mas aí chegou lá na frente e a gente precisou, Sim. né? Então Uhum. eu falei, e aí, né? Como que a gente resolve? Eu acho que foi alguma coisa de, a gente vai pro hotel, mas eu não sei que hotel, não vamos fazer. Aí chegou no lugar da viagem e não tinha hotel, aí tinha que correr atrás de hotel, Uhum. enfim. Sim, Super sim. legal. E esse aqui que eu tô quase comprando da Carol, que eu não acho em lugar nenhum, não Como vende mais. não? Tem, é da Ciranda Cultural, não é? Não tem, tá esgotado. Tá, é da Ciranda, mas tá esgotado na Ciranda, na Amazon, em tudo. E ele é super legal, assim, também é bem adaptável, assim, a gente Uhum. consegue usar ele de formas demais. Tem situações, né, de refletir sobre se é certo, se é errado, de que forma você faria, quando a gente precisa falar não, como que a gente se posiciona, né? Então ele Uhum. funciona muito, muito, muito. E também, tanto para adolescentes e crianças típicas quanto atípicas, dentro ou Uhum. fora, né, do espectro. Sim, sim. É, então eu acho que é isso mesmo, né? A gente trabalha questões do dia a dia, as questões emocionais que eles trazem, as questões de sexualidade, as questões de habilidades sociais, E né? assim, como que os pais, né, devem encarar? Eu acho que eles devem ser parceiros, né, mais que tudo, ser parceiros, manter acompanhamento médico, porque, né, não é porque quando era criança não precisava, que talvez agora não precise, né, pensando naquilo que eu falei das comorbidades com ansiedade e depressão, né, ficar de Sim. olho, conhecer o seu Uhum. filho, dar essa abertura, estimular os interesses, né, por livro, por música, por, enfim, N situações, se engajar em Uhum. projetos da cidade, da PAI, clubes, ONGs, né, Sim. dependendo talvez do grau, talvez até com crianças típicas mesmo, né, eles conseguem se engajar de uma maneira super legal. Uhum. E, não sei se por último, né, tá acabando. Por último. Uhum. Eu queria trazer três coisas super legais, né? Não, super legais não, super interessantes e uma muito legal. Sim, Que sim. cerca de 80% dos autistas estão fora do mercado de trabalho. Então, assim, caramba, é muita gente, né? Muita gente fora que não tem Uhum. oportunidades, né? Que não são vistos, né? Que não são levados a sério. Principalmente quando a gente fala, eu acho que quando a gente fala de um grau leve, né? Que eu acho que acaba passando tão, tipo, frescura, né? Acaba sendo encarado de formas tão distorcidas, Uhum. né? Uhum. Sim. E aí o local de trabalho não consegue respeitar nessa individualidade, né? É Ou uma então não estão necessidade dele. dispostos, né? Sim. Uhum. Dispostos para tipo mudar uma coisa que já está certa para poder fazer esse acolhimento que inevitavelmente precisa ser um pouco mais adaptado para receber alguém dentro do espectro. Que vi também que em 2019, cerca de pouco mais de 1.500 autistas estavam na faculdade, né, na graduação. E não por não estarem, né, esse número tão baixo, talvez não conseguirem provar que são autistas, né? Então a faculdade acaba não tendo esse parâmetro, né? Não consegue
quantificar quantos alunos autistas, né, elas possuem. Então, aí eu acho que dizia que é a questão do diagnóstico formal, né, da dificuldade de acesso, do custo alto, às vezes, para ter esse diagnóstico formal pelos profissionais, enfim. E olha que pouquíssimo, né? Que triste ver isso. Daí não tem um conteúdo adaptado, né? Não tem todo um acolhimento, né? Às vezes não dá conta, não é nem por capacidade cognitiva, às vezes não dá conta porque é por outras questões, né? Uhum, uhum. De adaptação, né? Desregulação sensorial. Tem Sim, muita coisa aí a ser investigada. muita. E eu achei Hum. uma ONG, eu não sei falar, Specialistern, não sei se é assim, que é uma ONG dinamarquesa que está há 3 anos aqui no Brasil e que ela faz a seleção para as empresas, né? Então ela seleciona, ela vê as habilidades, aprimora, né? Ajusta ali ou capacita eles para esse mercado de trabalho e manda para as empresas e depois elas ficam como um suporte para a empresa, para caso colaboradores tenham dificuldade, não saibam lidar, né? Eles fazem todo esse suporte. Eu achei super, super legal. Acho que eu vou escrever aqui para quem quiser procurar, porque é super legal. Uhum. E aí também eu queria deixar a dica. Vocês estão me ouvindo? Que pra mim tá travando. Tá travando. Eu saí do. Estão me ouvindo? Agora eu voltei a ouvir. Tá. Não, é que eu saí do Wi-Fi, porque eu acho que alguém começou a atender online. Não sei, ficou muito horrível para as duas. Enfim, a Sim, dica aí, né, para os pais terapeutas que assistam as séries do Netflix, que tem o Atypical, que é maravilhoso, né? Mas ele é mais ficção. Apesar de trazer muita coisa real, a gente vê que foi muito bem estudado para montar a série, mas tem sim, o Amor no Espectro. Então, eu vou lembrar. Amor no Espectro, né? Que eu até comentei na live de ontem com a Darla e com a Paulinha. A importância de trabalhar o grupo de habilidades sociais. Porque nessa série ela né, são fatos reais. Então, são autistas que estão tentando se relacionar e o quanto é visível assim, a falta de treino de habilidades sociais, né? O quanto seria importante para que eles consigam manter relacionamentos de uma forma mais assertiva, que eles consigam fazer a leitura do outro. É claro que lá, né, vocês vão ver quem já assistiu ou vai assistir, tem vários níveis, né, vários graus aí de autismo. Então tem alguns que já são casais e tal, mas o que mais angustia são aqueles que estão indo para o primeiro encontro, né? E até tem uma mulher que ela é uma terapeuta que faz esse treino de habilidades sociais para que eles consigam, né, manter esse relacionamento. É muito legal, né? Muito, muito boa. E só que é algo fora do Brasil aí, né? Então acho que o quanto falta sim, terapeutas que realmente foquem nisso para ajudar nessas habilidades. Eu e a Lara, a gente tem os planos, a pandemia acabou atrasando, mas vamos lançar nos sim. nossos grupos, né, de habilidades sociais aí em breve. Estamos nos programando para isso, né, Sim. para em busca realmente disso, de ajudar aí, né, não só os adolescentes, mas também adultos e também crianças menores, começar esse treino, né, social desde cedo. A Stephanie Sim. comentou, E você. tem touch também. Eu achei boa. Não conheço essa. Ah, eu não ouvi falar também. Você falando das séries, né? Eu lembrei do que eu fui com a Gi, com um paciente em comum, né? Com a Gi Fono. A gente Verdade. foi pro MEC. E foi... quando eu era estagiária, a gente também foi, né? Não era TEA, Foi. mas a gente foi. Aí, ó, foi só falar. A Foi Isabel só apareceu. Acabei de falar do seu filho, Bel. Que a gente foi pro MEC, né, para fazer esse suporte, para, né, que ele se virasse sozinho. Claro, a gente estava ali junto com ele, dando, né, todo o suporte,
mostrando pra ele quando ele tinha um pouco mais de dificuldade, mas assim, de deixar se virar mesmo. E deu muito certo. E até hoje ele fala: e quando a gente vai tomar o nosso sorvete? Aí Gia, a gente Quando é você intimada voltar no toda médico. semana. Ele adorou e Uhum. funcionou super bem. Então é isso, né? Às vezes o básico que a gente precisa, né, de instruir e mostrar que dá conta, que eles são super, super capazes, né? Sim, sim, sim. Só às vezes dá um empurrãozinho, né? Porque às vezes estão acostumados Exatamente. aí no automático de realizar as terapias. E aí, é por isso que eu gosto das terapias mais desenvolvimentistas, mais naturalistas, porque não é comando faz. É algo que eles trazem a demanda também, eles guiam, eles têm liderança e a gente vai aperfeiçoando, aprimorando e intervindo dentro disso, né? Porque a vida é assim, ela é natural, ela vai acontecendo, né? Não É, e é uma quantas vezes, demanda realiza. e quantas vezes eu pensei, trabalhei isso semana passada, então vou dar continuidade nisso essa semana. E chegou com demanda da semana, assim, de ansiedade, alguma situação que não deu certo. Pronto, tipo, tudo que eu planejei foi por água abaixo, então tá. Então a gente vai trabalhar em cima disso, pensar em formas de enfrentamento, ou então, vai acontecer tal coisa na semana que vem, então a gente vai pensar nisso, né? Enfim, as adaptações, né? Sim, sim, sim. E é aquilo que a gente falou, né? Vai trazer demandas de adolescente. Então fica aí. Sim, inevitavelmente. Sim, ficam meio a meio, né? A Bel comentando aí que o nosso empurrãozinho faz acreditarem neles mesmos, e é verdade, né? Esse é o Com objetivo. certeza, com Bom, deixa eu certeza. só mostrar por último o livro, né, que a gente falou aqui, trouxe aqui então para quem atende adolescente, autista, né, o cérebro adolescente não tem como ficar de fora por conta das mudanças, né, podas neurais, mudanças neurológicas, isso é muito importante. Como a gente falou, antes do espectro existe um adolescente, né? Para os pais também fica a dica aí, né? O livro O Cérebro da Criança é super Sim, recomendado, tem grupo de sim. estudo, os pais fazem, então aí, ó, para os pais e adolescentes tem esse daqui, né? E é isso, Lara. Eu queria agradecer você por ter aceitado o convite, né? Obrigada. E espero que tenha Você. gostado aí da nossa live. Da última vez que a gente fez a live, lembra, não ficou salva, a gente não conseguiu, lembra, a gente perdeu. Verdade, Nossa verdade. primeira O live, universo né? Foi colabora dessa vez, por favor. Não, vai dar tudo certo sim. Então, para quem quiser assistir desde o começo, vai ficar lá no IGTV, né? E é isso, obrigada pessoal que estava aí, né? A gente achou que não ia ter muita gente por causa do horário, né? Que foi mais cedo e tal, os pais não Sim. iam conseguir entrar. Mas eu vi que foi legal, né? Vieram outras pessoas aí, né, participar também. Então é E é isso. isso, se precisar da gente, é só chamar que a gente está totalmente à disposição. E é isso, vamos que vamos. Então tá bom. Que linda! A Bel tirou uma fotinho. Depois manda, Bel, pra gente postar. A Dai tá aqui. Que bom, Dai. Daqui a pouco são os seus aí que chegam na adolescência. E a Stephanie Sim, comentou que ela vai bonitinho. fazer uma live agora sobre família e autismo. Então vamos lá pra live da Stephanie. Então é isso. Trocar de Eu Instagram vou. agora. Isso. Vamos lá para os nossos atendimentos. Um beijo. Tchau, gente!